Paz do Senhor, irmãos, amigos que nos acompanham aí nas redes sociais. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui, no encerramento desta série, que ela tem um cunho tão especial pelo contexto em que nós estamos vivendo, pela importância da palavra de Deus e pelo conhecimento que nos traz do que é ser igreja. Então deixo aqui minha gratidão, e eu quero, antes de começar a ministrar, convidar você a abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4 e versículo de número 5. Colossenses 4 e 5. Eu quero externar minha gratidão pela vida dos nossos coordenadores, amigos que estão aqui conosco nesta noite, irmão Renato, irmã Bianca, um querido casal que tem abençoado tanto as nossas vidas, nossos coordenadores, sempre que podem estão aqui conosco. Isso nos impulsiona, a melhorar sempre, e também nos dá uma grande bagagem de aprendizado. Quero agradecer o meu amigo Clécio, coordenador de mídia da Adeguaíba, que está nos dando todo o suporte nesses 13 dias, e nós temos conseguido alcançar muitas vidas, através também da cultura digital, pregando o Evangelho do Senhor. Quero agradecer todo o nosso departamento do Florida Jovem, sem exceção, cada um, o pessoal que faz o louvor, o pessoal que faz aqui a sinalização, o pessoal que faz a mídia, a recepção, que durante esses 3 dias de série tem, irmão Renato, se superado aqui. Os jovens têm pegado junto, têm buscado alternativas para, no meio desse contexto todo, como o irmão Renato estava falando, aonde nós temos aí passando por isolamento social, restrições, que nós entendemos que é fundamental, mas temos buscado juntamente com essa galera alternativas, para continuar pregando o Evangelho que salva, que cura e liberta, em nome de Jesus Cristo. Então somos gratos a todos vocês, jovens. Todos acharam? Colossenses capítulo 4, e eu quero ler somente este versículo de número 5, que ele diz assim: portanto, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitai todas as oportunidades. Amém? Tome seu assento. Eu quero também externar aqui minha gratidão, antes de eu começar a ministrar, a vida do meu companheiro, irmão Luciano, que fez a abertura desta série com maestria, falando sobre definição de igreja. Ameaças e oportunidades. Como vocês já vêm vendo, durante o decorrer dessa série, 3 sábados seguidos, nós estamos falando sobre a igreja real na cultura digital. O que é ser igreja no meio de uma cultura que muda a todo instante, de uma cultura que está em plena evolução, de uma cultura que exige um conhecimento tecnológico, e que isso influencia no nosso dia a dia como jovens cristãos. Então, no primeiro sábado, nós aprendemos aqui com o irmão Luciano e começamos a definir o que é igreja, a natureza da igreja. Aprendemos o que? A essência da igreja. Vocês podem acompanhar aí, Primeiro sábado, primeira noite, aprendemos isso. O que é igreja? Aprendemos a natureza da igreja e a essência da igreja, e tantos outros conhecimentos que o Luciano trouxe para nós. No segundo sábado, nós começamos a definir então cultura. O
tema dessa série é a Igreja Real na Cultura Digital. Bom, o que é cultura? Qual a cultura original que nos trouxe? E aí nós encerramos aqui lindamente pelo Bruno, falando sobre o evangelho transcultural, o evangelho que ultrapassa, que transpõe toda e qualquer cultura. Amém? Então olha quanta coisa nós vamos entendendo que ser igreja é uma responsabilidade que Deus nos dá, é um organismo vivo na terra, aonde nós temos uma responsabilidade, não nos moldarmos a uma cultura, mas sim através do evangelho pregado e anunciado, transformar a cultura em que estamos inseridos. Coisa linda é nós entendermos esta verdade. E aqui nós vamos ver, e eu começo aqui a convidar você a analisar esse texto que nós lemos, que aí nós vamos começar a ver Paulo agora escrevendo esta epístola aos irmãos em Colosso, que foi escrito por volta de 60 anos depois de Cristo. Paulo agora estava preso, este era o cenário que ele estava preso agora, e recebe, eu quero trazer isso aqui para a vida prática, tá bom, gurizada? E recebe um WhatsApp lá na prisão, dizendo o seguinte: olha, os irmãos lá em Colosso, eles estão recebendo falsas doutrinas, eles estão agora sendo inseridos em ideologias totalmente diferentes daquilo que é a verdade do Evangelho. Paulo então, ele decide agora, instruído, com aquele sentimento pastoral de Paulo, agora escrever uma carta à igreja em Colosso. E aí nós vamos ver que Paulo agora, ele dá uma aula de relacionamento, ele dá uma aula do que é a igreja real diante de uma cultura contemporânea. Paulo agora ele começa através de uma carta majestosa, inspirada por Deus, dirigida lá a Colossos, que era a província da Ásia, na parte romana da Ásia. E nós vamos ver que hoje, se nós fosse trazer isso para uma parte mais atual, para que você entenda, Colossos fazia parte hoje de uma região da Turquia. Paulo escreve agora uma carta lá dizendo o seguinte, e uma série de orientações, ensinando o quê? O que é ser igreja real. Era isso que Paulo começa a escrever. Se você olhar nos capítulos anteriores, nós vamos ver agora Paulo dando instruções à igreja, Paulo dando instruções de identidade íntegra que um cristão precisa ter. Paulo está agora no capítulo 3, se vocês lerem lá no versículo 8, 9, 10, nós vamos ver Paulo agora dando ensinamentos, instruções práticas do que é ser igreja real cristã. Paulo está dizendo, olha, vocês não mintam, olha, vocês não andem de modo torpe, vocês de fato vivam a igreja, sejam sal, sejam luz. Paulo agora começa a dar instruções de uma vida íntegra em Deus, de uma igreja real, ou seja, não é uma igreja superficial, não é uma igreja de alguém ouvir falar, não, é uma igreja que vive o que prega, é uma igreja que agora coloca tudo aquilo que ele está aprendendo da parte de Deus em prática. É isso que Paulo está dizendo, olha, vocês comecem a ter uma vida cada vez mais íntegra, ao ponto que a sociedade comece a olhar para vocês. Paulo se preocupa com isso. Paulo dá, vocês continuando ali no capítulo 3, Paulo dá instruções de responsabilidade social. Paulo se preocupa com a igreja real, dentro de uma cultura na época totalmente contemporânea, dentro de uma cultura da época totalmente que agora está mudando as suas ideologias. Paulo diz assim, não, vamos organizar a casa. Então vocês entendam, vós mulheres, qual é o papel da esposa? Está falando aqui de responsabilidade social. Maridos, qual é o papel do marido? Aí ele continua ali, vocês conhecem o texto, ele continua dizendo, vós filhos, sejam obedientes, e vai embora. Paulo começa agora a trazer para a igreja que está inserida ali, naquela sociedade, uma consciência e uma responsabilidade social. Paulo começa agora a tratar e dizer, olha, vocês têm que ser igreja.
E esta igreja que eu quero dizer, não é uma comunidade que está agora excluída, né, de algum local. Não, vocês não são alguém de um ponto isolado, uma ilha no deserto, não. A cultura da época, a igreja tinha consciência de que eles deveriam ter sim uma identidade distintiva, a igreja sabia disso. Mas Paulo agora começa a ensinar, vocês têm que ser diferentes sim. A identidade da igreja tem que ser diferente? Sim, mas a igreja não pode se excluir do mundo. Paulo está dizendo agora, a cultura da igreja real, ela tem que estar inserida na cultura social, para através dessa cultura e através do evangelho que transpõe qualquer cultura, vocês façam a diferença. E Paulo então começa a dar várias dicas de orientações ali, né? Ao ponto de levar a igreja a fazer diferença no contexto em que está inserido. Vocês estão vendo que a igreja real, dentro de uma cultura não é de agora? Nós estamos falando hoje, dentro do mundo em que nós vivemos, de uma cultura digital. Mas a igreja sempre, aleluia, jovens, você que está acompanhando através desta live, a igreja que somos eu e você, tem que fazer a diferença aonde estiver inserida. Amém? Paulo agora chega aqui, neste versículo então, em que nós lemos Colossenses 4 e 5, dizendo, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Aproveitei, tem uma linguagem que eu gosto muito, diz assim, aproveitei ao máximo todas as oportunidades. Paulo agora ele está dizendo o seguinte, ele dá as instruções para a igreja, e ele diz, portai-vos com sabedoria, né? Aqui ele está falando o quê? De postura, aqui ele está falando de relacionamento, aqui ele está falando de integridade de vida. Agora aqui Paulo, sabe o que ele está dizendo, gurizada? De ser igreja na rua. É isso que Paulo está dizendo, portai-vos com sabedoria, ou seja, cuidem a forma como vocês se portam, sejam igreja lá na rua, onde vocês estiverem, na escola, na faculdade, ei irmãos e colossos, no meio desta falsas ideologias, sejam igreja real, é isso que Paulo está dizendo. E aí aqui nós vamos entender, eu quero convidar vocês a entenderem o que é essa sabedoria que diz aqui nesse texto. Quando Paulo diz, portai-vos com sabedoria. Acompanhe aqui no slide comigo, que quando Paulo agora ele vem orientando a igreja, né, sobre fazer a diferença, no meio, no contexto, na cultura em que ela está inserida, Paulo ele chama a atenção quando ele diz isso, ele dá este conselho, portai-vos com sabedoria. Aqui, Paulo está falando de comportamento, de postura, de atitude, mas o interessante é sabedoria. Que tipo de sabedoria que Paulo quer com que nós nos comportamos? E aqui eu faço o primeiro parêntese, que ele fala sobre a compreensão da vontade divina. Paulo está dizendo, olha, vocês se portem com sabedoria. Que sabedoria é essa? Entendendo o que Deus tem na vida de vocês. Entendendo qual o propósito de Deus na vida de vocês, entendendo a direção que Deus está dando a vocês. Paulo agora aqui ele está conotando esta sabedoria para a compreensão da vontade divina de Deus. Entendam, se preocupem a viver, se portar de forma sábia, entendendo o que Deus tem para cada um de vocês. Paulo aqui ele está preocupado com que a igreja entenda o propósito de ser igreja. Vocês estão entendendo? Aquilo que nós vamos falando há alguns dias. Paulo aqui está preocupado em trazer a compreensão da igreja em Colosso, do propósito, da vontade de Deus para aquele lugar. Paulo aqui ele diz assim, portai-vos com sabedoria, entra o segundo ponto. Quando ele diz sabedoria, primeiro, está falando de compreensão da vontade divina. Segundo, portai-vos com sabedoria para quê? Para compreender a vontade divina e para a resolução para cumprir a vontade divina. O que é isso? Resolução é a capacidade de decidir. Eu compreendi a vontade de Deus, eu sei o que é ser igreja real no meio do contexto onde eu estou inserido. Que bacana!
eu sei, né? Não, Paulo está ensinando o seguinte: portai-vos com sabedoria. Eu sei a vontade de Deus para a minha vida e eu decido cumpri-la. Vocês estão entendendo a diferença? Eu sei a vontade de Deus, eu sei que é ser igreja, e eu vou viver igreja, independente da cultura onde eu estiver, independente do local onde eu estiver, se é em Guaíba, se é em Porto Alegre, se é onde você está aí, eu sou igreja e vou viver como igreja. Amém? Paulo aqui está ensinando, né, a igreja em Colosso a fazer a diferença. E aqui olha que interessante, eu chego no ponto em que nós vamos agora entrar. Quando ele diz a compreensão da vontade divina, ele está falando aqui de entender o quê? Primeiro tema que a gente aprendeu aqui, né? Que é o que é ser igreja. Então Paulo aqui, quando diz portai-vos com sabedoria, entenda que vocês são igreja além das quatro paredes. Que vocês são igreja no meio dessa cultura agora que está ali numa guerra de ideologia. Vocês são igreja, vocês têm a palavra de Deus, vocês são sal, vocês são luz. Aí quando Paulo traz essa alusão à sabedoria, dizendo o seguinte: mas também tenham a capacidade de decidir para cumprir, Paulo está dizendo o seguinte: entendam e coloquem na mente de vocês que ser igreja é entender que o evangelho transpõe qualquer cultura, que foi o que nós aprendemos na segunda noite. E aí Paulo começa então agora a entrar na segunda parte do conselho aqui do versículo 5, que ele diz assim: então vocês compreendem essas coisas, então agora aproveitem cada oportunidade. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, né? Entendemos já o que é ser igreja, entendemos a importância de que o evangelho, o poder que tem nesta palavra, ele ultrapassa qualquer cultura. Bom, agora eu tenho que viver isso, e para viver isso, gente, eu quero convidar vocês a serem verdadeiros revolucionários da nossa época. Agora não senti nenhum amém, né? Agora pesou a responsabilidade, né? Quero convidar vocês, né, a serem revolucionários, jovens revolucionários, entendendo que é ser igreja em qualquer cultura. Glória a Deus. Amém? Olha só que interessante essa definição aqui: cultura. De cima para baixo é transformação, de baixo para cima é revolução. Diga comigo assim: de cima para baixo. Vamos juntos? De cima para baixo é transformação. De baixo para cima é revolução. Entenda uma coisa, gente. Nós, como pecadores que somos, nós criamos agora uma cultura impulsionada ao pecado. Nós criamos agora, no nosso DNA, pulsa uma cultura que nos impulsiona a pecar, a falhar, a errar. Mas quando Cristo habita em nós, e como Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ele começa a impregnar uma nova cultura. E essa cultura, ela faz o que, irmão Luciano? Ela me transforma. Glória a Deus. Aleluia. Porque esta cultura, ela vem de cima. Agora eu já não tenho uma identidade carnal, mas em Cristo eu começo a ter uma identidade espiritual. Vocês estão entendendo a diferença? Agora eu entendi isso, essa cultura me transformou, e eu aqui de baixo, agora eu começo uma revolução, que daqui eu vou fazendo transformações para o nome santo de Jesus Cristo ser glorificado. Aleluia. Aonde que eu vou fazer essas revoluções, Rodrigo? Aonde você estiver, aonde você estiver inserido, aonde você entender que ser igreja é igreja na rua, em qualquer lugar, você vai começar a revolucionar todo e qualquer ambiente. Aleluia. Então que nós possamos entender esta verdade e começar a aproveitar as oportunidades. Entender que ser igreja tem sim um relacionamento com Deus maravilhoso a ser exercido, mas tem também responsabilidades, jovens, aqui nesta terra. Você nunca vai poder iluminar, salgar, trazer tempero, se você não entender a importância do sal.
Você nunca vai conseguir iluminar o ambiente se você não dá importância à luz. Agora, quando eu sei que eu sou luz, quando eu sei que eu sou tempero, aonde eu chego eu faço a diferença, porque eu sei que Cristo está em mim. E não, a gente não olha para o tamanho do problema, a gente não olha para o tamanho da diversidade, ou para o tamanho da cultura que está impregnada, né? Para isso nós vemos lá Davi, né, descendo para enfrentar o gigante. Ele não estava olhando para o tamanho do gigante, mas ele sabia que, independente do contexto, ele era igreja, e ele sendo igreja, Deus estava com ele, né? E nós vamos ver assim tantos exemplos de missionários que vão fazer a obra em lugares remotos que ninguém acredita, mas eles entendem que são igreja, e aonde eles estiverem, Deus está com ele, e a revolução do ambiente começa. Aleluia. Comece na tua casa, comece no teu lar, comece na tua família, comece na tua escola, comece no teu trabalho, mas seja igreja e revolucione o ambiente em que você vive. Aleluia. Bom, galera, agora é o seguinte: quando eu não entendo estas coisas, aí entra um perigo. Quando eu não sei o que é ser igreja, quando eu não entendo a importância da cultura e o poder que tem a cultura na vida das pessoas, quando eu não entendo essas coisas, quando eu fecho os olhos para essas coisas, eu vou na igreja, mas eu não sei o que é ser igreja. Eu vou no culto de sábado, mas eu não sei o que é verdadeiramente viver igreja. Eu não me entrego, Renato, eu não vivo isso. Bom, aí nós temos, ou melhor, nós corremos grandes riscos. Aí entra o quê? As ameaças. Eu quero começar falando com você agora. Que ameaças que você, jovem cristão, do tempo em que nós estamos vivendo, que a igreja hoje, dentro da cultura em que nós estamos vivendo, ela está sujeita a correr. Se você não entender o papel de igreja, se você não entender que a vida de fé com Deus é uma vida sim de relacionamentos profundos, mas é uma vida de fé com responsabilidade, você pode correr riscos, jovens. Olha só. Que tipo de ameaças são essas que hoje o contexto nos traz? Primeira ameaça: correntes ideológicas e fragilidades. Quando eu não entendo o que é essa igreja, Nádia, quando eu não entendo a responsabilidade que é a igreja, quando eu não entendo a importância que a cultura tem em mudar o ambiente, bom, eu posso correr riscos de ideologias. Paulo aqui, ele olha para a igreja em Colossos, e havia naquele momento ali uma crise ideológica, teológica, porque surgia várias falsas doutrinas, vários falsos profetas, e Paulo agora se preocupa e escreve a carta em Colossos, firmando a igreja na palavra de Deus. Mas, por que isso? Porque Paulo se preocupava de que aquelas falsas ideologias, aquele falso evangelho, aquela falsa doutrina pudesse agora corromper a fé de muitos. Paulo se preocupa com isso. Bom, jovem, agora quando eu não entendo o que é ser igreja, quando eu não sei o que é ser igreja real na prática, eu não vivo isso, eu começo agora a ser levado por qualquer onda, né, de ideologia. Agora eu começo a navegar em qualquer vento que soprar teologicamente, né? E ventos torpes, porque eu não me aprofundo no que é ser igreja, do que é ser entender o evangelho na prática. Agora eu começo a ter, né, aqueles meus olhos que estavam antigamente brilhando, mas eu já não consigo enxergar isso porque eu não sei o que é ser igreja na prática. Agora eu sou levado, os meus olhos já não estão brilhando tanto, porque alguém me disse isso, alguém me disse aquilo, mas isso não tem problema, mas isso não vem de Deus, mas isso é aquilo e aquilo outro, e aí nós começamos a criar uma série de mimimis que nos levam a uma vida frágil com Deus, porque eu não entendo o que é ser igreja real, e eu não entendo o poder cultural que existe para influenciar. Então eu começo a correr sérias ameaças agora e riscos ideológicos, porque a minha fé, ela não é real ao ponto de firmar-se, como Paulo dizia, nenhum outro fundamento pode ser posto, a não ser aquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. Se eu não entendo isso, e eu não vivo isso na prática, na realidade,
agora os meus fundamentos eles começam a devagar. Os meus fundamentos agora eles começam a sofrer no meio dessas ondas de ideologia de gênero. Mas pode, não pode, será que pode? Eu acho que não tem problema. Entenda, quando eu sei o que é ser igreja, eu sei que é ser criatura, obra esculpida de Deus, eu sei o que Deus quer de mim. Quando eu não sei, eu corro o risco de ser levado por qualquer corrente ideológica, porque eu estou fragilizado espiritualmente, eu estou fragilizado culturalmente, biblicamente, teologicamente, e relacionamento com Deus, estou fragilizado. Então esta é uma ameaça que muitos jovens hoje, lá na faculdade, não conseguem debater muitas vezes, Renato, porque a sua fé não está enraizada o suficiente. Muitas vezes lá no trabalho, diante de um questionamento, por não viver igreja, não saber o que é ser igreja na prática, então o seu conhecimento ele é superficial com Cristo e com os seus fundamentos. E aí automaticamente ele sofre uma crise de identidade. Será que eu sou crente mesmo? Será que não é? E aí nós estamos vivendo uma geração que sofre por crise atrás de crise, porque ainda não entendeu o que é ser igreja real. Vamos adiante. Segunda ameaça, o tempo voa. Segunda ameaça. Primeira, correntes ideológicas, porque eu me tornei frágil. Segunda ameaça, identidade superficial. Paulo escreve aqui, e ele diz assim: olha pessoal de Colossos, portem-se com sabedoria. E ele começa a traçar orientações, inclusive orientações de cunho de responsabilidade social. Paulo está dizendo: olha, independente que essa cultura aí está difícil a coisa, entendam, vocês são igreja, e como igreja, a identidade de vocês tem que ser tem que ser integridade, tem que ser homens retos, tem que ser homens de boa fama. Aí o que acontece? Quando eu não sei o que é ser igreja, quando eu não sei o que Deus espera de mim, eu começo agora a ter uma identidade superficial. Como é que funciona uma identidade superficial? Ao falar de igreja, significa aquela identidade que eu sou igreja aqui dentro, vocês estão entendendo? Eu sou igreja dentro das quatro paredes, eu sou igreja quando o líder me vê, eu sou igreja quando eu falo com o pastor, mas lá no meu trabalho, lá na faculdade, eu não preciso ser igreja, eu não tenho essa cultura impregnada em mim, porque eu ainda não vivo uma igreja real. Então esta minha identidade em alguns lugares é cristão, em alguns outros lugares não sou cristão. Dentro de uma cultura digital, na igreja, eu sou igreja real. Lá nas minhas redes sociais, lá nas minhas redes de relacionamentos tecnológicos, eu não preciso dizer que sou igreja. Vocês estão me entendendo? Aí eu crio uma identidade como igreja superficial. Eu crio uma identidade sem propósito, que daqui a pouco vocês vão ser questionados, vão colocar você diante da prensa e vão dizer assim: tá, vem cá, tu é crente mesmo, mas eu nunca vi aqui tu falar de Deus. Aí tu começa: será que eu estou firme mesmo? Começa de novo aquelas crises, porque a sua identidade, ela não foi ainda impregnada. Agora, quando eu entendo que é ser igreja real, eu sei que a minha vida em Cristo tem um propósito, e eu sei que Ele desceu do céu, morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia, está comigo hoje aqui, porque a minha vida tem propósito. Aleluia. Você entende que aonde você estiver, na rede social ou na vida real, a tua vida tem propósito. Você entende que independente do cenário cultural que você está, a tua vida tem propósito, porque você é a igreja de Cristo na terra. Agora, quando eu não tenho isso, eu sofro uma ameaça de viver superficialmente. Uma das coisas mais tristes que existe é alguém viver superficialmente. Que já dizia alguém que não aproveita nenhuma coisa e não aproveita nem outra, A pior coisa é que tem que ficar em cima do muro, porque às vezes você cria esta identidade, que você faz uma autoanálise e você pensa: por que Deus me criou? Mas eu me criei na igreja, eu sei o que Deus quer.
Não, mas daqui a pouco você já não sabe mais. Porque a sua identidade já não é mais uma identidade clara em Deus, mas se tornou uma identidade superficial. Mas nesta noite eu quero convidar você, aí onde você estiver, a ser igreja real, a entender que você tem um propósito em Deus e que Ele está ao teu alcance aqui nesta noite. Levante a tua mão assim, feche os olhos e fale algo de Deus. Firma a tua identidade de eu sou filho de Deus, aleluia. Ele me chamou, Ele me escolheu para ser igreja. E sendo igreja eu vou fazer a diferença. Bom, quando eu não entendo o que é ser igreja real, tenho mais uma ameaça, que é, além de estar vulnerável a correntes teológicas, além de não ter uma identidade definida, ou seja, ter uma identidade superficial, eu agora tenho uma imaturidade cristã. Porque eu não sei o que é ser igreja na prática. Então algumas coisas agora giram só em volta do meu mundinho cristão. Você está entendendo? Que aqui Paulo está querendo dizer: olha, igreja conosco, entenda uma coisa, vocês são igreja. Vocês são povo escolhido de Deus, mas entendo que à volta, aí nas circunstâncias de vocês, existem pessoas que precisam ser alcançadas por um evangelho que passa qualquer cultura. Então saiam da caixinha agora, Colosso, e preguem o evangelho em tempo e fora de tempo. Agora, às vezes nós entramos nesta ameaças e a gente pensa que ser igreja é só o teu mundinho. E nós entramos numa vida imatura cristã. Se tem que repartir amor, não, isso é para mim, o amor de Deus é para mim. Se tem que amar o próximo, mesmo quando ele está errado, não, isso não serve, isso é só para mim, Deus me ama e me amou. Perdoar é para os outros e não para mim. Entra agora um egocentrismo da nossa parte, onde nós só olhamos para nós, quando na verdade a igreja real, ela entende a palavra de Deus e diz assim: se há algum motivo em gloriar-se, glorie em saber que eu sou o Senhor. Isso é ser igreja real. Só que às vezes nós estamos tão fragilizados que eu não sei o que é ser igreja real. Aí eu dou lugar a todas essas coisas. Bom, que Deus nos guarde dessas ameaças, gurizada. Que Deus nos ensine a não ser levados por correntes ideológicas, mas ser levados pela palavra dele, aleluia, que passa tempo, muda-se anos, mas ela permanece imutável. Que nós possamos não viver uma identidade superficial, ora sou crente, ora não sou, na igreja eu sou cristão, eu sou jovem, temente ao Senhor, mas lá onde ninguém me vê, eu não preciso propagar a minha fé. Que Deus nos livre, nos vacine disso, mas que nós possamos viver igreja onde estivermos, e que nós possamos ter a consciência que o amor, que o evangelho de Deus precisa ser compartilhado a toda a humanidade. Amém? Bom, essas são algumas das ameaças que, assim como eu e você, também a igreja em Colosso vivia. Agora, eu quero falar, para mim encerrar, gente, sobre algumas oportunidades. Bom, diante de tudo isso, Rodrigo, eu entendo o que é ser igreja, estou aprendendo, e agora eu quero como exercer esse papel de igreja na cultura digital que nós estamos vivendo. E para mim falar de oportunidades, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas informações que eu vou passar para vocês. E depois eu vou falar um pouquinho sobre oportunidades. Primeira delas, olhem aí, né? Pesquisa recente aponta que para este ano as estimativas dizem que 50% das pesquisas de voz, ou melhor, que as pesquisas realizadas no Google são pesquisas de voz, né? Não se digita mais. Estamos falando de cultura digital e oportunidades. 19% das pessoas, elas conversam com a Siri, né? Assistente do Google, para pesquisar alguma coisa, né? Que 2 em cada 5 pessoas, elas utilizam
mensagens de voz. Tudo isso está acontecendo no momento em que nós estamos vivendo hoje, aonde o usuário de busca por voz é 55% entre jovens e adolescentes e 44% mulheres. Deixa eu voltar aqui. – 44% adultos e 55% adolescentes. Fiquem atentos a esses dados. Vamos para o próximo. Olha só, segundo uma pesquisa, baseada em uma pesquisa com 7.753 consumidores na Alemanha, Argentina, Brasil, China, Espanha, Estados Unidos, França e Reino Unido, declara que as fontes de informação que as pessoas mais confiam, presta atenção, informações que as pessoas mais confiam, amigos e familiares, 93%. Se um amigo e um familiar falou, você confia. Sites e reviews, 91%. Sites de notícias, 76%. Revistas e jornais, 73%. Sites de empresas e produtos, 70%. Blogs e vlogs, 65%. 51% acredita nas informações das redes sociais e 38% só em anúncios e propagandas. Prestem atenção nestes dados, porque nós vamos falar de oportunidades. Vamos adiante. Os tipos de mídias mais consumidos no período em que estamos vivendo: 95% TV, 92% rádio, 90% smartphone, 86% redes sociais, 70% usam o tablet e 69% streaming de vídeo. Notem nessas informações, estamos falando de oportunidades, que a cultura está nos dando para viver igreja real. Próximo, 79% dos brasileiros que viram algum conteúdo no YouTube nas últimas 24 horas dizem que aquilo lhe ensinou algo novo. E aí, para você entender o porquê disso, YouTube hoje é a rede social mais usada pelos brasileiros no ano 2020. Facebook vem em segundo lugar, depois nós temos WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, e aí nós vamos embora nas demais redes sociais. Bom, Rodrigo, por que você está falando sobre esses dados, que nós estamos falando de ser igreja real dentro de uma cultura digital? Bom, que oportunidades que eu tenho então com esses dados? E eu vou encerrar. Primeira delas, vocês viram que hoje a rede social mais utilizada no Brasil é YouTube. E diante disso, nós temos milhares de pessoas que têm canais no YouTube. E desses canais, Renato, tem pessoas aí que arrastam milhares de seguidores, marcas famosas, que são conhecidas como os influencers, ou seja, influenciadores. A primeira oportunidade que eu quero convidar você a estar atento para ser igreja real diante de uma cultura digital é: seja um influencer. Seja um influenciador. Igreja real é aquele que entende que o evangelho que está em suas mãos, ela ultrapassa qualquer cultura. Seja um influenciador. Aproveite toda e qualquer oportunidade, como Paulo está dizendo aqui: portai-vos com sabedoria para aqueles que estão do lado de fora. Portanto, aproveitai cada oportunidade. Cada oportunidade para influenciar alguém a conhecer o amor de Deus. Cada oportunidade para ser um influenciador do Evangelho de Cristo. O maior influenciador que o mundo já ouviu não é o Wilderson Nunes, não é qualquer outro brasileiro que possa ser o maior youtuber do momento. Não, o maior influencer que a humanidade já viu, ele tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Influenciou pessoas, influenciou nações, influenciou a cultura que estava totalmente corrompida, porque esse Jesus, ele entendia o que era a missão de ser igreja real na terra.
Aleluia. E eu quero convidar você a viver esta verdade. Eu quero convidar você a ser um influenciador como Cristo. Eu quero convidar você a ser um influenciador nas suas redes sociais. Eu quero convidar você a ser um influenciador no seu blog, no seu canal do YouTube. Eu quero convidar você a ser um influenciador através do seu canal de streaming. Eu quero convidar você a ser um influenciador na tua escola, no teu trabalho, no teu bairro, na tua família, cara. Seja a igreja onde você estiver, influencie pessoas, regue o amor de Deus. Primeira oportunidade que a cultura digital nos dá hoje é: seja um influenciador, aonde você estiver. Tem pandemia, eu não posso sair em casa, seja um influenciador. Aleluias. Segundo, assuma uma identidade. Estávamos falando que uma das ameaças é quando eu fico em cima do mundo. Cara, passa isso na tua vida. Assume a tua identidade. Diga e declare aonde você estiver: eu sou igreja, eu sou luz do mundo. Aleluia. Para que as pessoas que estão vivendo diante desta pandemia que está assombrando muitos corações possam enxergar no Rodrigo, na Renata, no João, na Maria: ali ela tem uma palavra de Deus para mim. Se eu estiver pertinho dela, algo vai mudar na minha vida, porque eu sei que dela tem palavra boa. Os discípulos olhavam para Jesus e diziam assim: só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe por quê, Renato? Porque eu estou diante do maior influenciador. As pessoas querem, elas precisam de resposta, e aquilo que você não tem, a palavra de Deus e o Espírito Santo te impulsiona a ter. Aleluia. Seja uma igreja com propósito aonde você estiver. Nas redes sociais é triste, apenas 40% declaram a sua fé nas redes sociais. Mas nesta noite eu creio que o povo, a gurizada do Florida Jovem, vai externar e vai influenciar muitas vidas através da palavra de Cristo Jesus dentro da cultura digital. Aleluia. Te coloca de pé, eu quero encerrar. O tempo já se foi. Primeira oportunidade: seja um influencer aonde você estiver. Use a tua criatividade, jovem. Primeiro você tem que assumir dentro de você o que é ser igreja real. Quando eu assumo essa identidade, eu sei que a minha vida em Cristo tem propósito, e eu entendo que é ser igreja, que é fazer a diferença. Gente, vocês são tão inteligentes, vocês são tão brilhantes, que a criatividade, a inteligência que Deus nos dota, vai impulsionar vocês a fazer a diferença com ideias maravilhosas. Vai impulsionar vocês a trazer respostas do coração de Deus ao coração das pessoas. Mas para isso você tem que assumir a sua identidade, entender que você é igreja e que a igreja existe para um propósito. E terceira oportunidade para ser igreja real dentro de uma cultura digital, uma das coisas que mais tomam grandes proporções nas redes sociais, na cultura digital de hoje, é quando algo viraliza, né? Na minha época, eu não sei, vocês podem agora me dar algum exemplo mais atual, né? Mas eu lembro que foi uma coisa meio maluca que eu fiz, né? Influenciado através das redes sociais, que era a época em que você derrubava um balde de água gelada na cabeça, né? Hoje em dia tem tantas coisas que viralizam aí, né, nas redes sociais, e isso emplaca e vai embora. Mas eu lembro de uma que foi tão linda, que viralizou há muito tempo atrás no Facebook, que era o desafio lance a palavra. Quem lembra disso? Né? E aí um desafiava o outro a pregar um versículo, falar o que, né? Vamos fazer isso, Florida Jovem? Né? Um desafiar o outro, e aquilo foi tão impactante para minha família, porque o Pedro tinha quantos anos, amor? 4 anos, né? Tá com 12, maior que eu já, mas ele tinha 4 anos. E aí nós fomos desafiados por alguém, eu fiz o meu vídeo lá,
A Ruana foi desafiada, fez o vídeo dela lá, e o Pedro, eu quero fazer meu vídeo também, quem me desafia? E aí tá, o pai te desafia, né? A gente desafiou ele lá, e ele gravou um vídeo, e ele pregando a palavra do amor de Deus, né? E ele mal sabia falar, mas como que ele foi tocado para fazer isso, gente? Por algo que viralizou de bom, e ele viu as pessoas que estavam à sua volta sendo influenciadas por aquilo, e ele quis fazer, ou seja, foi também influenciado. A terceira oportunidade que eu convido você a estar atento é: viralize o amor de Deus. Amém, gente? Viralize o amor de Deus. Aqui está falando de relacionamento, está falando de aonde você estiver, olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Aonde você, não importa se você está na rede social de noite e alguém está dizendo: a minha vida está sem graça, que vida mais sem brilho, e você manda uma mensagem assim: há uma esperança para ti. Aleluias! Isso é ser influencer, isso é assumir uma identidade, isso é viralizar o amor de Deus, gurizada. Ei, deixa eu dizer uma coisa: nós precisamos de uma geração crente nas redes sociais. Nós precisamos de uma geração de influenciadores. Nós vemos tanta palavra negativa no meio dessa pandemia, dizendo que as coisas não vão, pessoas perdendo a esperança, pessoas perdendo a razão. Mas nesta noite que nós possamos entender que somos igreja real, diante de uma cultura digital em que eu posso sim fazer a diferença. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. O pessoal vai fazer um louvor aqui e nós vamos orar. Quero que você comece a falar com Deus agora. Comece a colocar diante de tudo isso que você aprendeu nesses 3 dias de série, a importância de ser igreja, que você entendeu a influência da cultura, que você hoje está entendendo as oportunidades que Deus nos dá, mas também a responsabilidade que temos em ser igreja. Eu quero convidar você a falar com Deus agora, pedir para Deus: Senhor, me ajuda a ser um influenciador do teu amor, me ajuda, Senhor, a assumir, sabe, essa identidade que eu às vezes quero, às vezes não quero assumir. Me dá coragem, Senhor, me dá forças, Pai, para falar como Paulo falava: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é transformação. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir o teu coração para Deus agora. E por que não lançar os teus medos, dizendo: Senhor, eu não sei, Pai, como assumir essa identidade, eu sou tão frágil. Algumas coisas, Pai, elas começam a emperrar na minha vida, mas hoje eu quero que Tu me capacite, eu quero que Tu me desperte a ter um espírito de ousadia, um espírito de coragem, Senhor, para fazer a diferença como igreja real, diante de uma cultura digital em que eu vivo, Senhor. Que o teu coração, jovem, peça para Deus que o teu coração venha arder. Que o teu coração venha arder quando pessoas à tua volta estiverem buscando por palavras. E mesmo que você diga: mas eu não sei falar, eu sou duro de lábios. Mas quando eu sei que eu sou igreja real, eu sei que aquele que começou a boa obra, ele vai me aperfeiçoar, ele vai me capacitar, ele vai me inspirar a dizer algo para alguém fazer a diferença, porque a transformação que vem de cima, a cultura que vem de cima, ela gera em mim transformação. Senhor, nos ajuda a viralizar o teu amor, Senhor, através dessas redes sociais, através, Pai, de toda e qualquer tecnologia que possa chegar à nossa mão, que nós possamos ser verdadeiros influenciadores do teu amor, do teu evangelho, da tua salvação, da uma mensagem de esperança. Oh Deus, acredite, a tua vida tem propósito. No mundo as pessoas às vezes dizem que não tem propósito. Entenda, jovem, Daniel Berg já passou, tantos martírios já passaram, Kudraznik já passou. Agora chegou a tua vez de, no meio de uma cultura totalmente digital,
Deus por um instante, por um instante. Abra o teu coração para Ele, jovem, você que está nos acompanhando. Deixa Deus inserir aí esse sentimento de ser igreja, esse sentimento que Paulo tinha mesmo estando preso. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam ali.